Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, quando estamos com medo. O medo e a ansiedade têm assolado a raça humana desde o início dos tempos. Pense nisso. A primeira conversa registrada entre Deus e o primeiro homem foi desse jeito. O homem nessa conversa disse: eu estava com medo. E ao longo de toda a história da humanidade as pessoas têm dito: mas estou com medo. Eu apenas sinto medo, eu estou ansioso. E ao longo do Antigo Testamento a resposta de Deus tem sido: não tenham medo. Não tenham medo. No Novo Testamento, muitas e muitas vezes, não tenha medo. Por exemplo, quando o anjo falou com Maria, ele disse sobre a vinda de Jesus. Ela seria sua mãe. Não tenha medo para José, não tenha medo para o pai de João Batista, Zacarias, não tenha medo. Quando Jesus estava falando para as multidões no Sermão da Montanha, ele disse a eles ali na encosta: não estejais ansiosos por coisa alguma, 3 vezes disse isso. Não fiquem ansiosos, não tenham medo. Aos apóstolos no mar, na tempestade, quando estavam com medo da morte, ele lhes disse: não tenham medo. O apóstolo Paulo, em certa época de sua vida, passando por dificuldades, e Deus disse a ele: não tenha medo nunca mais. E eu fiquei tão contente por ele ter incluído isso, porque me fez perceber que o apóstolo Paulo, mesmo ele, experimentou momentos de ansiedade e medo. Não tenha mais medo, mas continue a falar. João, o amado que escreveu o Apocalipse, teve uma visão do Senhor Jesus Cristo e caiu aos seus pés. Ficou completamente petrificado na presença de Jesus. E o que foi que ele disse? A Bíblia diz que ele se aproximou e o tocou e disse: não tenha medo. Qual é a exortação por toda a Escritura? Deus disse ao apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, ele diz: eu não dei a você espírito de medo, mas de poder, amor e de equilíbrio. O apóstolo Paulo então diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. E ansiedade nada mais é que medo do futuro. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplica, com fé, ele diz, deixe seus pedidos serem conhecidos por Deus. Por toda a Escritura, Deus nos admoesta a não ter medo, não ficar ansioso, porque, como seus filhos, não temos nenhuma razão para temer. Isso não quer dizer que algo não possa acontecer e nesse momento, por exemplo, se você saísse e alguém colocasse um revólver em seu rosto, você ia ter algum medo e ansiedade naquela hora. Agora, o que eu quero tratar nesta mensagem é algo um pouco mais subjetivo do que isso, e é que quero lidar com esses medos que muitas vezes nem sabemos quais são, e mesmo quando nós os estamos experimentando, não podemos identificar porque eles estão lá, porque vivem surgindo em nossa vida, de onde eles vêm, qual a raiz. Então quero que abra, por favor, em Isaías, capítulo 41. Esse é um daqueles versículos que você deveria sublinhar, colocar um círculo em volta, o que precise fazer, porque eu creio que esse é um daqueles textos âncora da Bíblia, que o povo de Deus deveria estar muito ciente, especialmente à luz do que vamos falar nesta mensagem, e é a fonte da nossa fé quando enfrentamos o medo ou estamos com medo. A fonte da nossa força quando estamos com medo ou ansiosos. Ansiedade é simplesmente o medo do futuro, pode ser do próximo minuto, próximo dia, próxima hora, próximo mês, próximo ano, próximos 10 anos. Então, Isaías capítulo 41, veja por favor no verso 10. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, pois eu sou seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis uma incrível promessa de garantia para todos que estamos passando por medo e ansiedade. Ouça o que ele diz. Ele diz: não temas, e logo depois ele nos dá uma palavra sobre uma atitude aqui que muitas vezes não estamos cientes. Ele diz: não te assombres, porque sou teu Deus. Esse é um dos laços mais sutis e bem-sucedidos do diabo, que é desviar nossa atenção de Deus, olhando para as circunstâncias. E o que acontece? Quanto mais olhamos para elas, mais ansiosos ficamos. Tanto que nós somos uma parte disso, e nós somos muitas vezes a causa da nossa ansiedade, ou seja, olhar para as circunstâncias tentando avaliar e ponderar o que poderia acontecer, o que deveria, o que aconteceu, o que eles dizem que vai acontecer. E então o que ele diz? Não te assombres,
Eu sou seu Deus, estarei com você, te ajudarei, te fortalecerei, te sustentarei com minha destra fiel. Agora, o que eu quero fazer é lidar com aquelas causas raiz do medo e ansiedade. Bem, vamos dar uma olhada em algumas delas. A primeira é esta: um sentimento de ser incapaz. O que acontece é, há uma gravação acontecendo em sua mente que diz a você em algum lugar lá atrás, isso foi plantado, que você é incapaz, não vai conseguir, não vai funcionar, você não vai ter sucesso nisso, é melhor nem tentar. E o que acontece é, a nossa imaginação começa a funcionar quando chega essa oferta, essa oportunidade, e o que acontece é que, em vez de você se imaginar sendo bem-sucedido, que você pode fazer, que é uma maravilhosa oportunidade, que vai progredir na vida, sua imaginação prega essa peça em você. Começa a tocar uma gravação antiga. E a gravação antiga diz, você não consegue, as outras pessoas conseguem, você não. E em pouco tempo, em vez de se imaginar em ser bem-sucedido, em alcançar ou fazer algo, você começa a se imaginar falhando, então isso configura todo um efeito dominó e começa a encontrar todas as razões pelas quais acha que realmente não vai funcionar e que não vai conseguir e que não vai acontecer dessa maneira. Então o que acontece é que você vive em ansiedade e medo. E isso não tem nada a ver com a realidade. É algo preconcebido em nosso pensamento. E não percebemos com que frequência estamos programados em nosso pensamento que está errado. Então nós sentimos incapazes para conhecer certas pessoas, fazer certas coisas, especialmente oportunidades na vida. Tantas vezes, essas oportunidades surgem e deixamos passar porque nos sentimos incapazes. Uma segunda, eu penso, razão, causa, raiz de nossa ansiedade e medo é esta. Nós, de alguma forma, não acreditamos que podemos alcançar o padrão que estabelecemos para nós mesmos, e todos estabelecemos certos padrões. Há padrões morais, há padrões no seu trabalho, quanto ao seu desempenho e tudo mais. Alguns de vocês estão empenhados em fazer um trabalho muito bom, não importa qual, seja lá o que for. Então, você estabeleceu padrões muito altos para você? Bem, se você estabelece padrões que são irreais, padrões que Deus não permitiu que você estabelecesse, você os estabeleceu para si mesmo. Às vezes estabelecemos padrões acima da nossa capacidade. E o que fazemos? Olhamos ao redor para ver o que as pessoas estão alcançando, fazendo, dizendo. Se eles podem fazer, eu também posso. Mas o que acontece é que estabelecemos padrões irreais para nós mesmos e não os alcançamos. E passamos pela vida tentando e falhando e tentando. Sabe, tenho que provar para mim mesmo, tenho que provar para os outros. O que eles vão pensar se eu não corresponder, se eu não alcançar, então. Vivemos com a ansiedade de não conseguirmos corresponder. Bem, é uma terceira, eu creio, causa raiz dessas coisas. E é que toda essa atitude de um sentimento de culpa, e é que as pessoas vivem com sentimento de culpa. Em algum momento ao longo do caminho, talvez tenham feito algo, ou de alguma forma, Deus ficou descontente. Eles vivem com ansiedade. E percebe, esse tipo de pessoa, muitas vezes, chegam nesse tipo de situação em sua vida, onde começam a ter sucesso na vida. Isso, muitas e muitas vezes já vi. Começam a ter sucesso na vida, começam a progredir, o que acontece? Logo quando estão prestes a realmente decolar e ter sucesso, eles têm um revés. Bem, eles superam isso, progridem novamente, e na próxima vez que os vê, tiveram um outro. Por quê? Eis a razão. Psicologicamente, eles já decidiram, eu não mereço ter sucesso. Por que não merece ter sucesso? Bem, lá atrás em minha vida, eu nasci desse jeito, eu nasci daquele jeito, essa é a minha origem, eu não tive isso, ou falaram isso sobre mim, ou isso é o que eu fiz lá atrás na minha vida. E é surpreendente quantas pessoas não terão sucesso na vida porque elas não se sentem dignas de terem sucesso, simplesmente sentem que não merecem. Bem, o que é a graça de Deus? É a benignidade, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus para conosco, não porque merecemos, mas porque seu amor por nós não é derramado sobre nós baseado no que merecemos, mas com base em seu caráter, e seu caráter diz que ele nos ama incondicionalmente. Então é esse sentimento de culpa. Isso não é maneira de viver. Mas percebe, essas são as causas raiz de muitos de nossos medos e ansiedades. Agora, isso não é tudo, mas alguns. Deixe-me mencionar um outro. E é que atitudes com as quais crescemos. E deixe-me te dar um exemplo. Por exemplo, atitudes com as quais crescemos. Digamos que todos nós nascemos com um gravador de fita aqui. E está funcionando desde o momento em que nascemos. O que há nessas fitas? Bem, te direi o que está nessa fita. É uma fita vitalícia. Tudo aquilo que te aconteceu que foi bom,
As coisas maravilhosas que seu pai te disse, sua mãe te disse quando era criança ainda está lá. Tudo aquilo que você ouviu que não deveria, tudo isso está lá. Todas as maneiras que foi tratado quando era criança, está tudo lá. Todo abuso que você sofreu, todas as dificuldades, apuros, provas, críticas, rejeição, tudo está nesta fita. A diferença é que nossas fitas são distintas. Mas estou aqui para te dizer que há uma acontecendo em sua mente. Bem, você não gostaria que eu ilustrasse a sua, por isso eu vou ilustrar a minha. Então, deixe-me te dar um exemplo. Quando eu estava crescendo, como mencionei antes, meu pai morreu quando eu tinha cerca de 9 meses de idade, então minha mãe e eu mudamos 17 vezes nos primeiros 16 anos da minha vida. Isso certamente não construiu nenhuma segurança em mim. Uma coisa que minha mãe costumava me dizer quando eu era criança: não vá lá e se machucar. Não brinque na rua. Não seja atropelado. Não leve um tombo. Não trabalhe tanto. E a mensagem para mim era não, 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 não. Agora eu sei qual era o genuíno e amável motivo dela. Tenho que cuidar do Charles porque é tudo que eu tenho agora. E tenho certeza que nos primeiros anos, eu não era só o filho dela, mas era aquilo, ou seja, eu representava meu pai para ela e então não queria que eu me machucasse, trabalhasse demais, fizesse isso, aquilo outro. Não jogue pesado, se for jogar futebol, não jogue pesado. Não tem como não jogar pesado. Então é assim que ela se sentia. Então é claro, o que ela me dizia: não vá falhar com Deus. Não vá falhar com Deus. Você tem que ser obediente a Ele, não vá falhar com Deus. Agora, essas foram mensagens que recebi no gravador de fita. Recebi muitas outras, mas peguei essas. E então, o que isso trouxe para mim? Porque veja, se isso veio da minha mãe, era lei. Não era uma questão se eu queria ou não no gravador, ela colocava isso lá. Eu não pedi para ouvir estas coisas. É uma coisa que me contaram. Eu captei algumas coisas e eu aprendi algumas coisas. Cada um de nós foi ensinado e nós captamos muita coisa que não pedimos. Muito jovem para entender o que estava acontecendo, mas estava acontecendo. Então a fita estava tocando. Qual era a fita? Não corra nenhum risco na vida. Não corra risco. Pode se machucar. Alguém pode se aproveitar de você. Você pode ser morto, você pode perder. Não faça isso. Então o que acontece? A fita diz: não seja corajoso, não seja audacioso, não se expõe e faça isso. Apenas tenha muito cuidado, fique atento. Fique atento, vão querer se aproveitar de você, tenha cuidado. E a fita tocando e tocando. Uma das fitas que tocava era, sabe, quando você não tem muito, a fita que toca é: você não tem muito, tenha cuidado do que você tem. Tenha muito cuidado, porque se você perder, pode não conseguir de volta. Uma coisa maravilhosa que equilibrou essa fita é ainda assistir minha mãe dar. Quando ela não tinha quase nada para dar, de alguma forma ela compensava e dizia: não quer se endividar? E você não quer desperdiçar o seu dinheiro? E ela me fazia prestar conta do meu dinheiro, que era uma boa ideia, e a ideia de se endividar era absolutamente uma coisa terrível, nunca deveria ser feito. Se tivesse ou não tivesse, nunca deveria fazer isso. Então, ouça, naquela fita, enquanto há algumas coisas que me causaram problemas, há algumas coisas maravilhosas naquela fita. Seria toda uma outra série de sermões. Há algumas coisas maravilhosas naquela fita que eu nunca gostaria de negar. Mas as causas do medo e ansiedade. Então, é claro, quando ela dizia: não deve falhar com Deus. Então, o que a fita tocava? Cuidado, seja obediente. Cuidado, não peque contra Deus, não faça nada que eu não gostaria de fazer quando Jesus voltar. Então o que acontece? Cresci com essas fitas tocando. E essas fitas são: não corra riscos, atenção com Deus, tenha cuidado com o que tem, todas essas coisas. E o que eu quero que você veja é isso. Há uma maneira de lidar com isso. Mas se não se tocar, que tem uma fita tocando, e se você não a identificar, então não vai funcionar. Então vamos olhar por um momento. Quais são as consequências desses medos e ansiedades, esses processos de pensamento que estão apenas lá embaixo da superfície, esperando serem acionados por alguma circunstância e romperem em medo e ansiedade? Bem, há várias consequências. Por exemplo, uma pessoa está vivendo com isso, muitas vezes seu julgamento fica prejudicado e não toma decisões sábias, porque tem um julgamento turvo, porque permeando todo o seu raciocínio está o medo e a ansiedade. Suponha isso, aquilo, mas e isso e aquilo. Segundo lugar,
Essas pessoas muitas vezes não são tão produtivas quanto poderiam pela simples razão de que suas mentes estão tão turvas e elas estão indecisas e elas não são produtivas por causa do medo e fracasso. Que me leva a um outro problema, que é a procrastinação. Uma pessoa que é procrastinadora é uma pessoa que espera até pensar que pode fazer perfeitamente antes de tentar. Então, porque eles temem o fracasso de tal forma e sentem que elas não estão à altura da expectativa e o sentimento da possibilidade de rejeição porque não estão à altura, absolutamente as paralisa. Vejo isso muitas e muitas vezes nos hábitos de trabalho. Uma pessoa que é procrastinadora está esperando para fazer perfeitamente, então o que acontece? Ela prefere esperar e ela prefere ficar para trás, preferem se colocar em uma situação realmente difícil e muitas vezes, talvez perder um emprego, do que enfrentar a dor e não poder fazer perfeitamente e não corresponder aos seus próprios padrões impossíveis. Muitas vezes o resultado é uma atitude de perseguição. Ou seja, todos estão atrás de mim, alguém está tentando me perseguir, não gostam de mim. Eles vão me prejudicar. Tudo isso é um resultado de quê? De algo que está ali, nesses processos de pensamento, apenas esperando por algo a incendiá-los, a fazer uma pessoa temer isso. Então, quando você e eu começamos a pensar em como isso nos afeta, pense em outras pessoas, por exemplo, e como isso afeta a eles. Algumas pessoas, por isso que recorrem ao álcool, pílulas e todo o resto. Por quê? Elas vivem com medo e dizem, tenho que ter algo para me livrar desses nervos. Bem, a maneira de se livrar desses nervos e dessa ansiedade é descobrir a verdade sobre isso e lidar com isso da maneira de Deus, não tomando algo de uma garrafa, seja ela pequena ou desse tamanho. Mas é exatamente o que as pessoas fazem. Pense nisso. Se está vivendo em ansiedade e medo na vida, toda vez que se ajoelha para clamar a Deus, o que o gravador vai fazer? Ele vai começar. Você não merece, porque Deus iria responder sua oração. Olhe para a sua vida, não está à altura. O que acontece? Você se levanta e pensa, por que Deus não responde minha oração? Porque você segue ouvindo a fita que tem as causas, raiz de nossa ansiedade e medo. Precisamos se livrar desse gravador. Elimine-o. Você nunca lida com o que está acontecendo por dentro, até olhar por dentro e não por fora. Agora, como superamos esses medos e ansiedades na vida? Bem, a primeira coisa muito importante ouça, reconheça que está ali. Não negue que está ansioso. Você diz, bem, você sabe, eu sou cristão, acredito em Deus, eu confio em Deus, acredito na Bíblia, sou um pastor, portanto não tenho medos nem ansiedade na vida. Seria mentira. Porque há momentos em que enfrento isso tal como você, mas acho que Deus está no processo de me ensinar como. Vou compartilhar com você porque funciona para mim. Primeiro eu tenho que reconhecer, escute com atenção. Veja, você não deve apenas reconhecer que está com medo ou ansioso, mas identificar. O que é isso? Você diz, como você faz isso? Veja como você faz isso. Da próxima vez que se sentir ansioso ou com medo sobre algo, pergunte a si mesmo, pare e se pergunte, o que está havendo? O que está acontecendo ao meu redor? O que eu acho que incendiou esse sentimento? É algo que eu ouvi, uma ligação telefônica? Ou será que eu vi algo? O que inflamou isso? É algo que estava apenas crescendo? O que está acontecendo ao meu redor para que eu possa identificar aquilo que fez com que eu me sentisse ansioso ou com medo? Se eu puder identificar, então posso voltar à raiz. Se não consigo identificar, continuo com o mesmo problema e o gravador continua tocando. Então, em primeiro lugar, devo reconhecer que tenho medo e identificar o que está havendo, o que está acontecendo aqui. A segunda coisa, muito importante, é meu relacionamento com Cristo. Meu amigo, se você não tem um relacionamento com Jesus Cristo, vai viver com medos e ansiedade na vida porque não tem nenhuma segurança. A única coisa que é totalmente certa nesta vida é Jesus Cristo. Ele é a única coisa que é certa. Então, se vou lidar com qualquer tipo de medo e ansiedade na minha vida, devo lidar com meu relacionamento com Jesus Cristo, porque ele diz, está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso juízo. Ele diz, o que o homem semear, ele ceifará. Então, poderia pensar em muitos princípios que me causariam muita ansiedade e medo, e se vai enfrentar a verdade, terá uma razão para ter medo e uma razão para estar ansioso se rejeitou a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para te salvar. Então, recebê-lo pela fé, como meu Salvador pessoal, sabendo que meus pecados foram perdoados, passados, presentes e futuros, sou um filho de Deus e agora, alcançado por sua graça, não por meu desempenho. Absolutamente seguro.
Primeiramente, reconheça a presença do medo e o identifique. Em segundo, seu relacionamento com Jesus Cristo deve estar correto. Qual é o número 3? Número 3 é o gravador. Só anote aí o gravador. O que você deve fazer é, uma vez que identificadas essas ansiedades que continuam surgindo, o que você tem que fazer é dizer: tudo bem, é uma fita que está tocando. Agora, qual é a raiz? De onde essa fita veio? Como ela foi gravada? Ouça, você percebe que pode ser algo que um professor disse e colocou nesse gravador? Algo que seu pai, sua mãe colocou nesse gravador? Pode ser algo que um marido ou uma esposa colocou no gravador? Pode ser algo que seu pai colocou ali, ou alguém com quem trabalha? Mas ouça, essa causa raiz de ansiedade e medo, ouça, foi parar na fita. E quando você reconhece e identifica o que é, e o rastreia até sua raiz, é isso que você pode fazer. Pode pegar aquela fita e puxá-la e rasgá-la em pedaços. Eu rejeito essa fita, não tem mais que tocar essa fita, ouça. Significa que nunca tocará novamente? Não. Significa que da próxima vez que tocar, pode dizer: não tenho que aceitar isso. É só uma fita velha tocando. Eu já a rasguei, esqueça isso, eu já a rasguei, não estou ouvindo. O que me leva ao próximo passo, que é a ideia de repreendê-lo. Bem, houve momentos em que me ajoelhei, clamei a Deus e de repente fui dominado por ansiedade e medo. Agora, quando isso acontece, é como uma nuvem, fica sufocado nela. Mas eu descobri isso. Tudo que eu tenho que dizer é: Pai, quero te agradecer, pois isso não vem de ti. Porque você disse: não vos dei espírito de medo ou ansiedade. Eu repreendo isto no nome de Jesus Cristo. Eu rejeito esse sentimento e o recuso a partir de agora. E estou aqui para te dizer que com certeza desaparece. Por quê? Porque você assumiu autoridade sobre um espírito que não vem de Deus e vem direto do próprio diabo. E o que ele está tentando fazer é te impedir em seu relacionamento com Deus. Você tem o poder e autoridade como filho de Deus de repreender e rejeitar qualquer coisa que não venha de Deus. Você não tem que aceitar como sua. Então o que faz? Identifique a fita. Quando começar a tocar, desligue-a. Corte-a. Não precisa ouvi-la. Próximo passo é alcançar a âncora. Agora, o que é a âncora? Abra em Isaías capítulo 41. Agora veja isso. Todos precisamos, em algum momento, essas escrituras âncora, às quais podemos nos referir quando estamos enfrentando medos e ansiedades. Agora ouça isso. Digamos que esta é sua âncora e esteja enfrentando algum medo ou ansiedade. Veja isso. Não temas, porque estou contigo. Quem está contigo? O Todo-Poderoso, Soberano, Onipotente Deus. Ele disse: estou contigo. Quanto tempo estará contigo? Cada momento, cada passo do caminho até o fim da vida. Não temas porque estou contigo. Não te assombres, não faça isso. Ouça o próximo verso: pois eu sou seu Deus, ouça. Suas circunstâncias não são seu Deus. Não olhe em volta. Ninguém pode fazer nada com você a menos que eu permita. Eles podem ter mais intenções, mas vou transformá-las para o seu bem. Não faz diferença. Ele diz, não te assombres. Eu sou seu Deus, isso não é seu Deus. Eles não são seu Deus, ele não é seu Deus, ela não é seu Deus. Ninguém pode controlar a sua vida senão eu. Não te assombres porque eu sou seu Deus. Próximo verso. Eu te fortalecerei. Quem é esse? Esse é o onipotente Deus que nos capacitará a enfrentar cada circunstância da vida e com sucesso, eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Agora ouça. Ele diz, eu te ajudarei. O que estiver enfrentando, olhe para a sua direita, lá estou. Vou te ajudar a superar isso. Então ele diz, eu te sustentarei com minha destra fiel. Na escritura isto é simbólico. Ouça, a disposição de Deus em divinamente intervir em sua situação e circunstância. E ele diz, eu vou te sustentar. Eu sou um Deus confiável e fiel, te fortalecerei. Eu te ajudarei, te sustentarei, seja o que você precisa, certamente eu farei. Agora, meu amigo, como pode ficar melhor que isso? Ele diz, eu estou contigo, eu te sustentarei com minha destra fiel. Alcance a âncora, mas ouça, obtenha para você uma âncora antes que você comece a ter medo ou aflição. Se não tiver, na próxima vez, volte nesse capítulo 40 de Isaías e diga, ok, Deus, eis o que você disse, eu reivindico. O que ele vai fazer, a próxima coisa que quero dizer, e é refocalize sua atenção. Porque é isso que acontece. Quando eu olho ao redor,
Eu fico ansioso e temeroso e alcanço a âncora. De repente, o que aconteceu? Meu olhar se desviou daquilo que me deixa ansioso para aquilo que me deixa seguro. Eu refocalizei minha atenção das minhas circunstâncias para a âncora e o que acontece imediatamente? Minha fé, ela vai para as alturas. Por quê? Porque eu sou lembrado que ele disse: estou contigo, sou teu Deus, te ajudarei, te fortalecerei, te sustentarei com minha destra fiel. O que acontece? É incrível como os medos e ansiedades completamente desaparecem na presença da viva palavra de Deus. Você não tem que estar ansioso, não deve ter medo. Agora ouça com atenção. Ninguém pode te deixar com medo e ninguém te deixar ansioso. Temos que chegar a um acordo para responder a isso. E você e eu temos Cristo vivendo dentro de nós para nos capacitar, nos encorajar. E ele diz: se você ouvir a mim, habitará seguro e não vai temer qualquer tipo de notícia, porque eu sou teu Deus. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.